sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos começar mais esta aula, como sempre fazemos, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesta aula, nos conduza em toda a verdade, para que possamos assim estar aprendendo, e não só aprendendo, mas pondo em prática também a palavra de Deus em nossas vidas. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema, eu creio que de muita importância, principalmente para as igrejas atuais, para o que tem se pregado atualmente, para o que tem se ensinado atualmente nas igrejas, mais especificamente nas igrejas no Brasil. Nós vamos estar falando de uma doutrina, que vai envolver várias, que tem como raiz, a raiz de várias doutrinas modernas, né? De onde saíram doutrinas que levam as pessoas a se distanciarem de Deus e a terem a sua esperança mais nas coisas terrenas, nas coisas daqui da terra, do que propriamente dito a esperança na nossa salvação e na eternidade de Cristo, em Cristo Jesus, né? Nós fazemos parte, nós somos corpo de Cristo, somos membro do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo nós almejamos a eternidade, almejamos o reino de Cristo, não simplesmente o reino terrestre. Mas o texto que nós vamos estar utilizando hoje para esta aula, para estar assim melhor explicando, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e no versículo 15, nós vamos estar aqui lendo alguns versículos. Eu creio que todos conhecem esta passagem do Evangelho, onde Paulo foi para Atenas e ali ele discutia com os da sinagoga, discutia também com quem se apresentava com ele na praça, e alguns filósofos foram ali contender com ele. Nós vamos estar falando hoje, nesta aula de hoje, especificamente sobre um grupo desses filósofos que foram discutir com Paulo. E nós vamos ver a influência desses filósofos tanto na sociedade hoje, como também, infelizmente, dentro da igreja, né? O quanto essa doutrina tem influenciado pregadores do Evangelho, ok? Então vamos fazer essa leitura aqui no capítulo 17, versículo 15. Diz assim: E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e, tendo recebido ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos, devotos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Nós vamos parar por aqui. Eu creio que todos conhecem o resto da história. Paulo pregou lá, foi levado até o Areópago, ali pregou, e depois, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, eles simplesmente se desinteressam daquilo que Paulo estava falando e o deixam e falam: outra hora nós falaremos com você a respeito disso, né? Então vejam bem, Atenas nós sabemos que era ali na Grécia, a capital da filosofia, né? Onde ali a tradição de vários filósofos ali, onde todos eles se reuniam para discutir, tanto os socráticos, pré-socráticos, platônicos, aristotélicos, enfim, toda essa gama de filósofos que estavam ali em Atenas. E em Atenas havia altares para vários deuses, né? A mitologia grega, para quem quiser depois se aprofundar mais, pode ler sobre a mitologia grega,
os vários deuses que ali eles adoravam, os vários deuses que eles prestavam culto. E até Justino, o mártir, ele fala sobre esses deuses gregos como imitações das profecias perdão, dos profetas do Antigo Testamento. Justino atribui toda essa idolatria e toda essa imitação sobre o nascimento de alguns deuses e toda essa mitologia. Justino Mártir atribui isso a uma imitação demoníaca, né? Onde fala que o demônio, tendo conhecimento disso, instigou os gregos a criarem toda esta mitologia, né? Outros ainda afirmam que os gregos, em sua mitologia, para não só os gregos, como também os outros povos, sabendo que todos eram descendentes de Noé, diretamente, de Sem, Cão e Jafé, os que eram descendentes tanto de Sem como de Cão e até de Jafé, quando falavam da sua genealogia, eles queriam, até de certo modo, endeusar os seus antepassados e colocavam nomes nos filhos de Noé de deuses, né? Então, tudo isso há explicações hoje, tanto em pessoas que estudam a genealogia, como também nós olhamos na patrística, nós vemos Justino falando sobre isso, nós vemos que realmente é uma influência demoníaca. E Paulo ali se revoltava, estando ali em Atenas, ele se revoltava, vendo tudo aquilo. Paulo era o apóstolo e, devido até ao seu temperamento, ele ia todo dia na sinagoga e discutia com os judeus, com os gregos devotos também que estavam ali, e com quem se apresentasse na praça, ele estava falando sobre o Evangelho. Então ali, diz aqui que alguns dos filósofos epicureus e estoicos, são duas linhas de filosofia, estoicos, que vem de estoar, né, que significa porte, que eram os filósofos da linha de Zenon. Mas nós vamos falar sobre o estoicismo hoje. Sobre o estoicismo nós podemos pegar uma outra aula para falar. Então vamos falar especificamente dos epicureus, né? Que diz aqui alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Epicureus são os filósofos que seguiam a filosofia de Epícoro, né? Epícoro foi um filósofo grego e nós vamos explicar mais sobre a filosofia dele. E então, quando eles viram Paulo falar sobre Jesus Cristo e a ressurreição, diziam: o que esse paroleiro está falando aqui, esse falador, né? Está pregando novos deuses? Foi aí que levaram Paulo até Atenas. Bom, Paulo defendeu o cristianismo ali, defendeu a Jesus Cristo, fez um discurso muito bem feito, né? Um discurso muito bonito ali diante deles. E o que acontece? E pregou o que é realmente o cristianismo. Nós vemos o discurso de Paulo é o discurso do Evangelho. E nesse discurso muitas pessoas perguntam: mas o que seria o Evangelho? Se nós lemos todo o discurso do apóstolo Paulo, nós vamos ver que aqui está o Evangelho pregado. Ou seja, primeiro ele anunciou Deus. Ele anunciou o pecado do homem, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, e apresentou a salvação em Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala na ressurreição dos mortos, porque para os gregos o corpo era a prisão da alma. Então eles queriam se libertar do corpo para estarem com o infinito, com o Deus infinito. Então o corpo para eles era algo mau. Quando Paulo fala da ressurreição do corpo, eles se escandalizam e falam: não queremos falar sobre isso, né? Mas nesse discurso, nós podemos ver o Evangelho perfeito pregado. Quem gosta de pregar o Evangelho e é um evangelista e gosta de anunciar a Jesus Cristo, aqui está a pregação do Evangelho. Nós vamos ver aqui o que influencia hoje a doutrina dos epicureus na igreja, que realmente as pessoas não pregam o Evangelho, eles pregam epicurismo. Então, o que é o epicurismo? Epícoro, além de todas as outras coisas que ele disse, mas o principal de sua obra, o principal de sua filosofia, ela se baseava no seguinte: que o objetivo do homem, a coisa certa a se fazer, é evitar a dor e buscar o prazer. Então, evitar se desviar da dor o máximo e buscar o prazer o máximo, né?
Então Epicuro, para isso, ele mostrava vários tipos de pensamento, e ele explicava o pensamento dele, dizendo que o homem é comum à natureza humana, né, evitar a dor. Então, a coisa certa a se fazer, o objetivo do homem é evitar a dor e buscar o prazer. Ele até explica que não é o prazer, ele explica os tipos de prazeres que existem. O prazer estático, que é o prazer quando você não está sentindo nem dor e nenhum prazer sensorial, um prazer mais emocional, mais forte. Então ele diz, esse é o prazer estático, né? E depois ele fala do prazer, que é o prazer mais sensorial, ou o prazer sensual, o qual ele diz que não é desse que ele fala. Mas o objetivo do homem é evitar a dor e buscar o prazer, aquilo que faz bem ao seu corpo, porque é natural do ser humano fazer isso, e sendo isso natural, o ser humano deve buscar isso, que essa seria a coisa certa a se fazer, né? E ele começa a falar, quando a pessoa está doente, ela busca a cura. Quando a pessoa sente uma dor, quando ela volta, quando ela se livra da dor, o prazer que ela sente de se livrar da dor é um prazer muito grande, né? Quando uma pessoa tem um problema e ela resolve aquele problema, quando ela está sem o problema, ela sente aquele prazer de estar sem o problema, depois isso se torna estático. E tem o prazer maior de quando a pessoa come uma boa comida, quando a pessoa busca uma boa vida, uma vida de paz, uma vida sem problemas, né? A vida sem problema é uma vida buscada no prazer de evitar os problemas e gozar a vida. Muito bem, isso em suma, o pensamento de Epicuro. E os epicureus, esses que foram até Paulo, estranharam a doutrina de Paulo e olhavam e, juntamente com os históricos e outros filósofos, Atenas estava cheio de filósofos, todos discutindo ali, era comum na praça haver as discussões filosóficas, e Paulo estava ali. Então eles olharam e acharam estranho, esse homem está pregando, é pregador de outros deuses, esse falador aí, ele está pregando outros deuses, do que ele está falando, né? Muito bem. Depois de Paulo fazer toda essa explanação maravilhosa e tudo, alguns o seguiram. Mas o que tem a ver o epicurismo com a sociedade moderna e com a igreja de hoje? Nós vemos que o epicurismo, se nós formos compará-lo, por um exemplo, às camadas da psique humana, que explicada pelo filósofo Olavo de Carvalho, ele faz uma explicação maravilhosa sobre as 12 camadas da psique humana. A camada 4 é a camada de uma criança, né? Onde ela só quer receber o carinho dos pais, ela quer ser amada, ela quer receber isso, ela quer aquilo, ela precisa daquilo, ela quer aquilo outro. Nunca passa para a camada 5. Na 12ª camada é onde estão os profetas, os homens de Deus, as pessoas que buscam a Deus, que para eles já não importam isso, eles querem fazer a vontade de Deus, eles querem buscar a Deus, não importando pela sua vida mais, mas eles têm um objetivo que é a pátria celestial. O que acontece é que a maioria da sociedade hoje, dos pregadores da igreja, estão nessa camada 4 da psique humana, justamente se encaixando perfeitamente nesta filosofia de Epicuro, né? Então o epicurismo é pregado dentro da igreja, onde se diz o seguinte: você tem problemas? Venha até Jesus Cristo, que Ele resolverá o seu problema, né? Fazem-se várias... no Brasil tem muito disso, nas igrejas aí, onde dizem, né? Campanha, sei lá, de libertação, campanha da prosperidade, campanha das causas impossíveis. Ou seja, o que está se oferecendo para as pessoas atualmente, na vida atual, é o que? Nada mais, nada menos do que evitar os problemas, evitar a dor e buscar o prazer, né? Todos querem... uma das linhas que se pregam hoje, por um exemplo, a linha da teologia da prosperidade, onde a pessoa, todos têm que ter tudo muito bom, você é filho de Deus,
Deus é o dono do mundo, então você precisa ter as melhores coisas e você não pode sofrer, né? Há igrejas aí no Brasil que colocam aquela placa grande onde diz pare de sofrer, né? Nós já temos falado sobre isso em algumas aulas atrás. Nós mostramos, por exemplo, na outra aula sobre o anjo na igreja de Esmirna, que era Policarpo, como foi a vida dele. Esse homem estava já na 12ª camada ali, buscando somente a Deus, e o interesse dele era esse. Buscava-se o quê? Novos céus e nova terra, buscava-se o infinito, as coisas superiores. Quando Paulo diz, buscai as coisas lá de cima, onde está o Senhor, né? Olhai para as coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis são eternas, mas as visíveis são passageiras. É por isso que hoje as pessoas estão nessa busca incessante da felicidade, e a felicidade se tornou o quê? Um fetiche para as pessoas, né? Todo mundo quer ser feliz. Ao invés de que, quando a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem piamente e seguir a Cristo, passarão por quê? Por tribulações. Terão tribulações em sua vida. E Jesus Cristo disse, no mundo tereis o quê? Boa vida. No mundo tereis prosperidade. Não, no mundo vocês vão ter aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, né? Então o que Cristo nos instrui é ter bom ânimo e enfrentar os problemas, sabendo que esses problemas irão nos levar a crescer em Cristo Jesus, a atingir a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. É para isso, esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E se nós desejamos atingir a estatura de Cristo, nós vamos seguir Epícoro, dizendo o seguinte, eu vou me desviar de todos os meus problemas, eu quero não ter sofrimento na vida, eu quero parar de sofrer, eu quero ter uma vida boa aqui na Terra, porque Deus prometeu. E a confusão, como na primeira aula do curso, quando nós abrimos este curso, nós falamos sobre, principalmente na aula de hermenêutica, né, onde nós dizemos que não se deve pegar versículos isolados ou versículos que atribuem a Israel, que são diretamente para o povo de Israel, e aplicar isso à igreja ou a nós próprios. Então as pessoas costumam usar versículos isolados como se me obedeceres, se ouvires a minha voz, comereis o melhor da terra. E as pessoas usam esse versículo e dizem, olha, nós somos filhos de Deus e para nós é o melhor da terra. Mas quando nós vemos a vida dos apóstolos, a vida dos cristãos, nós não vemos eles como o melhor da terra. Principalmente os primeiros cristãos ali, nós vimos eles sofrendo, tendo seus bens confiscados, tendo a sua vida, a maioria das vezes, em perigo, e mortos tragicamente, torturados e mortos como mártires, né? Por quê? Porque a igreja, ela não é Israel. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E o corpo de Cristo aqui na terra, quando Jesus estava entre nós, o que o corpo de Cristo passou aqui? Ele não passou por nada de bom e especial. A Bíblia diz que ele foi homem experimentado em trabalhos, homem de dores. Nós, como o corpo dele aqui na terra hoje, porque a igreja, ele é a cabeça e nós somos o corpo, sendo a igreja o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja não vai esperar por uma vida maravilhosa aqui na terra. É claro que Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele nos dá bons momentos em que nós podemos desfrutar com a nossa família, podemos desfrutar com os nossos amigos, e nos dá o suficiente para que nós possamos viver, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo, irmãos, não viveis ansiosos por nada, tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos com isso, porque essas coisas são passageiras, são simplesmente coisas que, quando provisórias, né? Quando vai se construir uma casa, eu costumo dar esse exemplo. Às vezes a pessoa vai construir uma casa, ela compra o terreno e ela constrói um barraco ali para guardar os materiais de construção para construir a casa. Mas aquele simples barraco, aquele simples cômodo que ela faz para guardar material, ela não faz com os melhores materiais e da melhor maneira possível, porque aquilo é provisório, depois vai ser destruído depois que a casa for construída. Assim é a nossa vida aqui na Terra. A nossa vida é
provisória. 80, 100 anos passa que ninguém vê, né? Então, por que precisamos ficar nos preocupando com algo que é provisório e tão passageiro, em termos tudo o melhor, o bom, o isso ou aquilo, aqui já na Terra, né? Não, nossa preocupação maior está nos céus, em cumprir o nosso chamado, em cumprir a nossa vocação. E nós vemos cristãos desesperados porque olham para si mesmos e dizem: eu não consigo prosperar, eu tenho tantos problemas, tenho problema na minha família, meu casamento não vai bem. E a pessoa pensa que está em pecado, pensa que não tem fé, ou pensa que há algo errado com ela. Mas não há nada de errado. Todos os problemas que temos em nossas vidas é para o nosso crescimento, é para desapegarmos das coisas aqui da terra. É para que possamos nos apegar mais nas coisas do céu, nas coisas que estão por vir. Se nós temos a boa vida, a maravilhosa vida aqui na terra, nós tendemos justamente a ficar apegado aqui. E a prestar mais atenção em coisas passageiras do que nas coisas eternas. Então o epicurismo hoje tem sido pregado na igreja de forma, vamos dizer que seria um epicurismo cristão, né? Evitar o máximo a dor, né? Na pregação do evangelho, a maioria dos evangelistas hoje, quando vão pregar, o que eles dizem? Jesus está aqui para te abençoar, para curar suas enfermidades, para sanar os seus problemas, e isso e aquilo outro, né? Colocam-se faixas, olha, hoje teremos uma concentração de milagres, de curas, de prodígios. Venha resolver o seu problema, venha receber a bênção. É uma frase que eles usam muito no Brasil. Venham receber a bênção. Você veja que Paulo estava ali no meio de filósofos, em Atenas, no meio de várias pessoas. E qual foi o discurso de Paulo para o evangelho, no evangelho que ele pregou? Ele não disse para ninguém: olha, se vocês receberem a Cristo, Ele vai resolver o problema de vocês, Ele vai sarar as doenças de vocês, vocês não terão mais problemas na vida, busca a Deus que vocês vão ter o melhor dessa terra. Paulo não disse nada disso. E olha que Paulo era judeu, conhecia as Escrituras, era rabino, cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época. E o que acontece? Paulo não usa desses artifícios, mas ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. E até em uma das cartas que Paulo escreve, ele diz: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana e nem de persuasão, né? Eu não fui com palavras persuasivas e nem de sabedoria humana, para que o poder de Deus se manifestasse. Ou seja, nas pregações atuais nós vemos mais persuasão, e quando há mais persuasão, o poder de Deus não está ali, as pessoas estão persuadindo as pessoas a virem simplesmente por um discurso. Não é um discurso bonito, um discurso de promessas de coisas materiais, promessas de bênçãos terrenas, coisas que o Evangelho não nos promete, mas pelo contrário, o Evangelho nos promete a salvação e a vida eterna. É isso que Paulo fala aqui nessa pregação do Evangelho, né? Não dizendo, porque se ele dissesse isso que é pregado hoje, os epicureus iriam olhar e dizer: mas que maravilha, Epicuro disse isso para nós mesmos, nós estamos então no caminho certo, é o que nós procuramos fazer, para resolver os nossos problemas, ter uma vida boa e sem tribulação, sem problema. Isso simplesmente é um pensamento infantil, um pensamento de crianças, que tem invadido a igreja. Nós temos visto muitos cristãos, crianças na fé, né? Sem se desenvolverem, sem crescerem, sem estarem buscando o que realmente nos interessa, né? Nós vemos o problema nas famílias atuais, nas famílias dos dias de hoje. São pais ausentes, né? Pai e mãe ausentes, buscando uma prosperidade ou algo para dar uma vida melhor aos seus filhos, e os seus filhos têm
por muitas vezes sido, como se diz, o plano tem dado errado, né? Os filhos, ao invés de de estarem cada vez melhores, estão ficando cada vez pior, rebeldes e desobedientes e tudo mais, por causa justamente do ser humano não estar cumprindo a vocação a qual Deus o chamou. Talvez fosse melhor a pessoa viver uma vida mais humilde, mais tranquila, sem todo esse afã de busca de riquezas e prosperidade, mas estarem pondo mais atenção na vocação ao qual foram chamados. E a vocação do homem é essa, de fazer com que a humanidade cresça e de criar os seus filhos, de fazer com que seus filhos cresçam junto de seus pais, aprendendo o que é certo, o que é correto, e buscando, aprendendo a buscar a Deus acima de tudo. Nós vemos, por exemplo, a mãe de John Wesley, né? Se não me engano foram 19 filhos, e ela sentava toda semana com cada um algumas horas para lhes ensinar a palavra de Deus. Não viveram uma vida de bonança, mas o mundo teve John Wesley e seus irmãos, né, grandes missionários que estiveram levando o evangelho, principalmente aqui na América. Tem uma grande influência dos chamados wesleyanos, né? Então, o que acontece? As mães estavam ali, preocupadas em quê? Em dar para o filho coisas simplesmente terrenas e passageiras? Não. Preocupadas em dar aos filhos coisas eternas, as quais eles pudessem seguir, buscar e devotar as suas vidas a isso, né? Então, em tudo isso, nós vemos, é triste ver como o Evangelho foi perdendo a sua raiz no meio do povo brasileiro, porque isso entrou principalmente no Brasil, que é um país onde as pessoas têm muitos problemas, né? E todos querem prosperar, todos querem chegar a ter coisas muito boas, viver uma vida muito boa, evitar o mal e aquilo outro. Então caiu como uma luva. Se Deus pode fazer isso, caiu como uma luva. Mas esse não é o propósito de Deus, né? O evangelho puro de Jesus Cristo é o evangelho que anuncia a salvação do nosso Deus, em buscarmos cumprirmos a nossa vocação, seja como no chamado especial que algum tenha, seja como pastor, como evangelista, como mestre da palavra de Deus, seja qual for o chamado da pessoa, ou seja o chamado de pai, de mãe, o chamado para criar os filhos, para cuidar dos seus filhos, para ver o Cristo na pessoa do semelhante, né? É algo que eu costumo dizer, quando o Criador do Universo, que é Jesus Cristo, veio ao mundo, ele veio em uma família onde a mulher era uma dona de casa e o marido era um carpinteiro. Você vê a importância que é do pai e da mãe de família, de estar ali cuidando dos seus filhos e cumprindo esta vocação. Talvez as pessoas hoje clamam e perguntam por que nós não temos mais tanto homens de Deus como tinham no passado. Alguma coisa está errada. Nós devemos olhar para a família, como era uma família desses homens e como é a nossa família hoje, né? Um Santo Agostinho, a sua mãe orou por ele 32 anos. Era uma mulher devota, né, pedindo a Deus pela vida de Santo Agostinho. Então, todas essas famílias eram pessoas que ensinavam para os filhos valores superiores, não simplesmente valores modernos, valores comuns e passageiros. Nós vemos os pais criando os filhos hoje. O pai lhe dá um videogame e passado um mês já sai um novo, e o menino vai querer aquele novo, e os pais estão trabalhando e buscando para que o filho tenha aquele videogame novo, para que o filho não sofra bullying na escola, para que ele não se sinta menor que os outros, porque todos têm, ele também tem que ter. E aí todos esses eletrônicos e todas essas coisas
que todos devem ter, porque para não se sentirem inferiores, porque os pais ainda estão nesse nível infantil de querer ser amado pelos outros, de querer ser amado por todos e badalado por todos. Então são pais infantis criando crianças ainda mais infantis, né? A família não se senta para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para ter as coisas eternas, para reconhecer realmente o que é importante, né? Não as coisas que passam, porque todas essas coisas passam, são passageiras, se tornam, envelhecem e perecem, né? E o epicurismo justamente faz nisso. A pessoa está com um problema, ela fala, tem alguma coisa, isso é errado, eu não posso viver assim, porque o objetivo do homem na Terra é evitar a dor e buscar o prazer ao máximo. E uma sociedade que vive em busca constante deste prazer e dos prazeres é uma sociedade que vai se afundando e que vai se acabando, né? Porque não tem o amor ao próximo, onde você morre. Porque quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, o que ele disse? Olha, vocês venham a mim que vocês terão boa vida aqui. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele disse, olha, aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz, tome a sua cruz e siga-me, né? O que Jesus Cristo nos oferece é a cruz, né? Ele não nos oferece riquezas, não nos oferece bens, mas ele nos oferece uma cruz. E essa cruz é justamente isso, o morrer para si. É o oposto do epicurismo, é morrer para si mesmo todo dia, né? Que é o que diz o amor ser, né? O amor não busca os seus próprios interesses, né? É morrer para você mesmo, é buscar o interesse do próximo, o interesse de Deus acima de tudo e o interesse do próximo, né? Qual é o objetivo meu aqui nesse mundo? O porquê que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Será que a minha vida ela se resume simplesmente em trabalhar, adquirir bens aqui, ter uma vida boa aqui na Terra? Como está o meu espírito, né? Como está a minha vida espiritual, né? Será que eu tenho crescido espiritualmente? Será que eu tenho me tornado uma pessoa de Deus realmente? Será que eu tenho buscado as coisas espirituais, as coisas lá de cima? Será que eu tenho aprendido de Deus, tenho aprendido o meu lugar no reino? Qual é o meu dever no reino de Deus? Ou será que eu estou simplesmente preocupado com as coisas aqui, as coisas diárias aqui? Eu tenho que ter isso, eu tenho que trocar meu carro ano que vem, porque o meu vizinho trocou, eu tenho que fazer isso, saiu agora o novo isso, aquilo. E nas conversas, muitas vezes nas conversas que nós vemos as pessoas conversando, infelizmente até cristãos, né? Às vezes acaba-se o culto e eles estão conversando ali na porta da igreja. Qual a conversa? Ah, você viu o novo carro que saiu? Você viu aquilo lá? Comprei isso. São conversas que não edificam ninguém, né? Não edificam o ser humano, né? Sendo que a nossa conversa, quando o Paulo diz que tudo o que é louvável, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é santo, é nessas coisas que nós devemos pensar e falar, né? Na santidade, na busca desse Deus eterno, na busca de fazer a vontade desse Deus eterno, de louvá-lo, né? De exercitar em nós, né? Seguir o que o Espírito Santo está nos dizendo, pedir que o Espírito nos leve cada vez mais a fazer a vontade de Deus e a exercitar esse amor de Deus no próximo, né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Será que nós temos falado sobre esta fome e sede de justiça? Ou temos falado simplesmente dos nossos probleminhas diários, das nossas coisinhas que estão ali, né? Como disse aqui na América, small talking, né? Conversas que não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor para nós, né? Ou para o meu próprio prazer, né? Não, nossa vida deve ser uma vida dedicada a Deus. No chamado que nós seja chamado na criação do filho, o que eu vou fazer?
Deus me deu um filho, 2 ou 3 ou 5 filhos, ou 10 filhos, seja quanto for. Eu vou dedicar a minha vida de cuidar deles para que sejam homens e mulheres de Deus. Eu vou lhes ensinar o Evangelho. Eu vou lhes dar o melhor que eu puder e pedir que Deus me dê sabedoria na criação dos meus filhos, para que eles possam aprender o Evangelho, para que eles possam aprender a Palavra de Deus, para que eles possam crescer adultos e atingir a estatura de Cristo, do nosso Deus. Não simplesmente buscar os seus próprios prazeres e ser pessoas individualizadas, pensando em si mesmas, narcisistas, egoístas, que estão longe de Deus. Isso é epicurismo. Leva a pessoa a isso, né? Eu devo buscar o máximo o meu prazer. E é isso que temos ouvido, infelizmente, nas pregações do Evangelho. Isso não é Evangelho, isso é epicurismo. Isso não é cristianismo, é epicurismo. Cristianismo é o corpo de Cristo aqui na terra crescendo espiritualmente para o reino que está por vir. Nós fomos chamados para reinar com Cristo no reino que há de vir. E se eu não aprendo a ter fome e sede de justiça, como eu vou reinar, como eu vou governar com Cristo no seu reino? Se eu nem sei o que é justiça, se eu não sei o que é a justiça divina, se eu não entendo os planos de Deus, se um simples problema me faz se desesperar, e às vezes eu penso que Deus se esqueceu de mim porque eu estou passando por um problema, ao invés de eu dizer, não, Deus aqui, nesse problema, Ele está me fortalecendo, né? Está me dando forças, eu estou me tornando forte para enfrentar outro, né? Quem gosta do bodybuilder, né? Que é essas pessoas que fazem bodybuilder, que fazem exercícios para desenvolver musculatura, eles quando estão levantando o peso ali, levantando os pesos, não é um momento de prazer, é um momento de dor. Não é que ele está ali levantando aquele peso e tal, mas está fortalecendo o seu corpo, né? Depois ele vai para um peso maior, quando o seu corpo já se acostumou com aquele peso, ele pega um peso maior e vai indo e muda os exercícios cada vez que muda é mais dor no corpo, mas ele desenvolve a musculatura, cresce. Assim são os problemas em nossas vidas. Teve um probleminha aqui, você vai passar por ele, desenvolver, crescer, se fortalecer. Quando ele vier de novo, você vai dizer, não, eu sei como passar por isso, para mim o importante não é isso. E muitas vezes vem o problema para nos tirar, o problema nos é dado para nos tirar a nossa visão das coisas terrenas, para não ficarmos tão apegados aqui nas coisas terrenas, e saber que o mais importante está nos céus, o mais importante está nos esperando. E é para lá que nós devemos olhar, para Cristo, autor e consumador da nossa fé, né? Pedimos que o Espírito desenvolva em nós, deixar que o Espírito frutifique em nós os frutos, né? Que esses frutos cresçam em nós. Ora, o que é o fruto do Espírito? Paz, amabilidade, bondade, temperança, domínio próprio. Essas coisas que nós devemos pensar em desenvolver em nós, né? Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo. É nisso que devemos pensar. São nessas coisas que devemos buscar. Não em evitar a dor e buscar o prazer o máximo. Simplesmente se desesperar. Vou lá hoje passar, sei lá, fazer uma campanha porque eu quero comprar um carro novo. Ou estou com problema com meu filho, ou estou com problema com a minha filha, ou estou com problema no meu lar, no meu casamento, ou estou com problema financeiro, ou estou com isso, ou estou com aquilo, né? Muitas vezes o problema financeiro vem em nossas vidas para quê? Para nos desapegarmos dos bens materiais, para que possamos confiar que é Deus quem cuida de nós, não nós mesmos, né? Quando as pessoas não passam por problemas financeiros e aprendem a palavra que Jesus disse, olhar para os pássaros do céu, eles não semeiam e nem ceifam, nem guardam em celeiros, e o vosso Pai que está no céu sustenta eles. Ora, vocês não valem muito mais do que os pássaros? Então nós entendemos isso quando nós passamos por alguns problemas, quando às vezes um emprego é perdido, quando às vezes está passando por uma dificuldade financeira, e Deus ali, por uma providência, entra e nos dá o que comer, nos dá o que beber, nos dá o que vestir. Porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades, não das nossas vontades, né?
Deus estará suprindo as nossas necessidades, não suprindo simplesmente as nossas vontades. Que as nossas vontades é buscar cada vez mais o prazer. E isso é epicurismo, não é evangelho, nem cristianismo. Ok? Então era isso que eu queria deixar para todos hoje. Que nós possamos estar buscando a Deus, buscando ao Senhor, independente se eu vou ser feliz nessa vida ou não. A felicidade se tornou um fetiche. E o objetivo da nossa vida não é ser feliz aqui na Terra. O objetivo da nossa vida é cumprir o nosso chamado, a nossa vocação em Deus. Ela nos trazendo dor ou não. Né? Como foi o caso dos primeiros cristãos, que por servir a Cristo morreram, tiveram dor, perseguição e tantas outras coisas, mas cumpriram o seu chamado. Então, o objetivo do cristão não é ser feliz. O objetivo do cristão é cumprir a sua vocação em Cristo. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Buscar o reino e a justiça de Deus. Ok? E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que são necessárias para a nossa vida. Não para as nossas vontades ou para os nossos prazeres. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma boa semana. E só lhe dê a glória.